Salve, salve a todos os polos, ilustríssimos alunos e alunas. Sempre um prazer gigantesco estarmos aqui com esses nossos ilustríssimos campeões, campeãs, que com certeza vão representar aí muito, né? Os sonhos que se avizinham, de um futuro que se avizinha a passos largos da vitória. Não tenho dúvida nenhuma de que vocês vão olhar e vão dizer como valeu a pena. Foi complicado, eu estudava no ensino médio, fazia o curso técnico e olha onde eu estou. Tenho uma profissão e outra coisa, o conhecimento, né? Eu sou encantado com o conhecimento. Então sejam todos vocês mais uma vez bem-vindos. Lembrando que na aula de amanhã, conteúdo, nós vamos dar continuidade, respondendo aí várias questões, mostrando aí os modelos de questões que vão ser implementados nas provas de vocês, tá? Lembrando que tem questões de marcar e tem aí questões também, ó, de responder, as subjetivas, como vocês gostam de falar, tá bom? Professor, eu estou com muito medo. Tenha não. Vamos praticando. Quem não está perdendo aula, quem está depois pegando esses slides, revendo a aula, anotando os principais pontos. Eu, inclusive, conheço aí o caderno de alguns alunos. Professor, como é que eu estudo para isso aqui? E aí eu tive essa grata satisfação. Alguns cadernos maravilhosos, os que me enviaram. Bota o tópico, anota o slide, gente. Slide, né? 33. Ah, professor, no slide 33, ele estava falando sobre justiça corretiva. Justiça corretiva, o que é? Ah, é aquela que exerce uma função corretiva nas relações entre os indivíduos. Por que exerce essa função corretiva nessas relações entre indivíduos? Porque ela procura o restabelecimento de quê, senhores? Do que se quebrou. Ela procura verificar o restabelecimento do equilíbrio nas relações o quê? Privadas. Nas relações privadas, voluntárias, involuntárias, civis e penais. Semana passada eu dei o exemplo do cidadão que acidentalmente, não seguindo a metragem do seu terreno e nem observando a metragem do terreno alheio, ele invadiu em 10 metros. Vocês lembram? Pois é. Ali é uma demonstração de que se faltou equilíbrio na relação. Foi acidental? Foi. Né? E aí a pessoa ou se prontificou a indenizar pela não observância, mas que não é obrigatório a outra pessoa aceitar, né? E aí tínhamos a outra parte também, a parte de destruir o que já foi feito, seguindo a observação do que está disciplinado, né, em documento. Muito tranquilo, vocês vão ver mais exemplos assim, casos práticos mais bem explicadinhos, lá no direito civil, processo civil, que é muito legal. Certo, senhores? Então vamos lá. A igualdade buscada pela justiça particular. A igualdade buscada pela justiça particular é a igualdade absoluta entre indivíduos prejudicados pela relação. Tem aqui uma relação entre indivíduos, entre particulares, né? E aí deu ruim. Não ficou legal, não. Professor, então tem justiça que vai resolver isso. Tem. Tem o ponto a ponto a ser observado. Tem. Tá? E aí esse ponto a ponto a ser observado, quando os indivíduos, pela lei, pelo observado da relação, se encontram prejudicados, tá? Aí você tem como solicitar a equivalência entre o que se causou, chamado de dano causado, e a indenização devida, no qual o sujeito responsável pelo restabelecimento do equilíbrio da igualdade, ele é quem, senhores? Somente aquele, ó,
Diretamente o Estado representado na figura do juiz. O juiz, ele diz, olha, pega aí o legislado, né? E vamos observar o que é que aconteceu. É assim? Claro que não. Claro que não. Uma relação entre particulares, né? Eu tenho que pegar um cidadão com qualidade postulatória chamada de advogado, ou ir em algum órgão que me represente dentro das qualificações, dentro das qualidades e características técnicas prevista e codificada, né? E aí eu faço as minhas observações, o que aconteceu, faço a comprovação do acontecido, e aí tem-se a ideia do direito que lhe foi tirado, suprimido, tá? Diminuído, ou até mesmo extirpado, ou a mais ou a menos, e aí tem-se como saber qual é o mecanismo que vai se utilizar, né? Qual é o que vai se fundamentar para pedirmos ao juiz. Ei, seu juiz, olha aqui, o fulano assim, 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 devidamente qualificado, né? As partes devidamente qualificadas nos autos, etc. Ou então no... Para quê? Para fazer a manutenção desse seu direito, desse seu dever. Aí observa-se todo aquele processo legal. É por isso que dentro da materialidade do direito, eu digo para vocês que o que mais vocês vão ver, aonde vocês estão trabalhando ou vão trabalhar, é o contato com o direito processual. Que é o que vocês vão começar a ver, salvo engano agora, a partir do módulo 2, né? A partir do módulo 2. Nós estamos aí caminhando a passos largos para setembro. A partir do módulo 2, os senhores vão ter esse encontro. Vão ter lá o material? Vão, mas vão ter um processual. Já falamos aqui em outras vezes que o direito, né, civil, por um exemplo, ele é aquele farol norteador, né? Ele é que diz, olha aqui, tu tens esse direito, tu tens esse dever. E o processual é aquele caminhozinho que se faz, seguindo lá o step by step, passo a passo, observado e ponderado, para se fazer valer daquele direito, daquele dever, onde o material, né, ele diz que tem, ele está lá, né, disciplinando. A grosso modo é isso. Gente, ficou interessante essa explicação para vocês? Deu certo você entender a questão do direito material e o direito processual? Tudo isso nós vimos aqui dentro. Tudo isso nós vimos que quando nós não temos ali escapulado na lei, você tem fontes do direito, princípios gerais do direito, não é? E nós vimos em que momento o juiz pode se valer da equidade. E nós vimos os vários momentos históricos e amadurecimento dessas correntes até os dias de hoje. Terminamos de ver onde o Código Napoleônico, né, ele refletiu reluzentemente sobre as sociedades democráticas ocidentais até o dia de hoje. Vamos adiante, ilustres. Segue-se da ação cumprida por um e sofrida por outro, uma divisão desigual. O juiz, ele tenta reestabelecer a igualdade, concedendo algo à vítima, aquele que perdeu algo, e tirando alguma coisa do agressor, aquele que ganhou algo. Tá? Eu adorei esse do âmbito jurídico.com. Eu utilizo para as nossas aulas, além de textos de própria autoria, vários grandes estudiosos, vários grandes advogados, acadêmicos, doutorandos, mestres, tá? Vários jurisconsultos. Isso tudo, senhores, de sites devidamente checados e da própria área. Tá bom? Atualmente, senhores, nós temos inúmeros critérios que são utilizados para a distinção direito e moral. Vamos ver se vocês estão atentos. No início da nossa aula, eu falei para vocês que tinha uma das diferenças assim gritantes. E aí, vocês lembram?
Quem é que pode me dizer aí uma diferença que eu disse assim, ó, ela é gritante? Será que vocês vão lembrar? Eu fiquei citando aí para vocês algumas. Posso ajudar, posso falar a primeira. Bilateralidade distributivo, né? Ele é distributivo não, bilateral atributivo. Aí eu tô falando de quem? Que é a valoração do ato. Tô falando do direito. Valoração do ato, se eu for falar de moral, ele é unilateral. Se eu for falar de moral, ele visa a intenção partindo da exteriorização. Ele é exteriorizado. Só se eu exteriorizar. Né? Já a questão do direito, a valoração do ato, ele parte da intenção. Intencionalidade. E professor, quer dizer que se eu estou bem aqui, o caba andando aqui, e aí o cidadão deixou ali cair a bolsa dele, ele nem viu. Eu posso pegar a bolsa e dizer, seu moço, é seu, ó, caiu. Ou eu posso pegar a bolsa e, ó, Pocotóf, guardei. Percebeu? Unilateral. Eu tenho como chegar e dizer, ó, tá aqui, ó, caiu ali a bolsa do senhor. Né? Mas, se alguém viu, e mesmo assim você não quer devolver, ou a pessoa depois voltou em cima do mesmo rastro, como a gente diz aqui, e percebeu que você pegou, já pá, mas não tem condição que eu tava com essa bolsa agora. Eu botei, eu senti que quando caiu alguma coisa aqui pelo furo da calça aqui, do bolso do meu short tectel, né? E você ainda se não quer devolver, e aí chegou uma outra pessoa e disse, ó, eu tava bem na minha janelinha, eu vi, e pegou, tá com ele. Aí você tem como realmente cobrar isso, desde que você comprove que a bolsa é sua, os documentos são seus, né? Olha, tá aí meu contra-cheque, tá meu dinheiro todinho aí dentro. Faça isso não, rapaz, me devolva. Eu lhe dou até R$100, se tomar aí um sorvete, né? Tomar um suco da confusão. E ainda assim a pessoa não devolveu, tem como, de fato, se cobrar isso. Tá? Então, vocês também vão ver isso lá na questão do direito penal. Tem muito dessas circunstâncias do nosso dia a dia, gente. Por isso que eu falava para vocês a todo instante, eu falo para vocês que nós, enquanto sociedade, nós respiramos o direito 24 horas por dia. Tá? O direito, como diz Miguel Reale, ele é fato social. Não existindo aí direito de um homem só. Eu vou ter direito comigo mesmo. Vou me processar. Se bem que você vê uns acontecimentos assim meio que doido, tá? Então, gente, critérios vocês vão ver que ele vai chamar de ordem formal e material, tá? Ele vai chamar de formal e material, que diz respeito ao conteúdo. Então, primeiro item que eu trago para os senhores. No ponto de vista formal, meus ilustres, pode-se verificar as seguintes distinções. O direito, ele é bilateral. Já a moral é unilateral. Essa distinção relaciona-se ao fato de que o direito, ao conceder direitos, da mesma forma impõe o quê? Obrigações, sendo, pois, uma via de mão dupla. Terminei de dizer. Tem que devolver a sua bolsa, ela não é sua. Você não tem como cobrar, não tem como comprovar, então eu tenho a obrigação de fazer algo. Tá? Já a moral, não. O caba que apanhou a bolsa, ele não tem como ser cobrado a não ser pela própria consciência. Tá? Então suas regras são simplificadas, impondo tão somente o dever e o que se espera dos indivíduos, que é o quê? A obediência às suas regras para que se possa ter uma conduta em sociedade, não é, condizente e que se tenha a paz social. Exterioridade do direito.
e interioridade da moral. Coloca aí. Essa daqui é legal. Por essa distinção, entende-se que o direito é externo, por se ocupar das atitudes que eu externalizo. Tá? Eu olhei bem aqui pro meu diretor, do nada, disse, pô, vou dar uma voadora nesse baixinho bem aqui. E olha, ele tem 1,98 m de altura, o meu diretor. Aí eu marco aqui o passo. Como eu não sou muito grande, que eu correndo muito, eu vou dar mais ou menos na metade da canela dele. Aí eu digo assim, não dizer nada não, deixar pra lá. Eu respiro 2 vezes e digo assim, sabe? Aquela briga que a gente faz depois caminhando pra casa, xingando sozinho. Não, eu disse só isso mesmo. Isso tu tava sonhando, mentalizando. Mas tu não fez nenhum ato constitutivo. Tu não fez nada, não marcou nem, sabe? Isso não tem como a gente exteriorizar. Não foi exteriorizado. Não foi praticado nada. Entendeu? Eu tenho que externalizar isso. Eu externalizei. Aí eu fui praticar. Aí não. A treta fica séria. Mas se ficou só aqui, ó, fruto da minha imaginação, nem pratiquei nada, nem botei nada, nenhum ato prático, nada. Aí é só se for eu cobrando comigo mesmo. É aquele momento quando o Satan Ghost, ele te atenta e diz assim, olha ali, a bolsa do teu amigo, ele tá tomado, morto de embriagado, olha ali uma cédula de 200, quase que caindo. Quando ele for no banheiro, eu vou lá e ó, pocotof, uhul, sextou, ninguém viu. Mas os olhos de God viram. E tu tá agora só com tua responsabilidade, é só aqui dentro, ó. Só dentro. Pobrezinho de rapaz, eu acho que fez foi perder, cara. Acredita? Aquele dia que eu tava na tua casa, tomei todas. Tava chamando o urubu de meu louro. Trocando o urubu do meu time flamenguista pelo dos vascaínos na Cruz Maltina. Tava ruim, não tava? Pois bem. Ele não tem como dizer. Aí por isso que eu trouxe aquele exemplo para vocês. O achar a coisa perdida e o achar a coisa esquecida. De repente você pode estar praticando um furto, porque não teve constrangimento, não teve a grave ameaça. Você só, ó, doidão. Tá garantida a minha sexta-feira. Sexto. Danado? Que dá para acontecer, né? De um esperto desse pegar e bota aqui, ainda bota dentro do bolso furado. E aí, rapaz, não acredito. Já é isso, cara, eu perdi. É danado para acontecer isso. Então, preste atenção no que é que eu disse. A questão do direito, ele é externalizado. Você vai praticar algo, nego, aí o negócio pega, tá? Já a questão, né, da moral, nós chamamos de questões interiorizadas. Elas são interiorizadas. Então, não devendo se atuar no campo da consciência, porque não é aqui a minha cobrança, tá? Somente quando necessário para averiguar determinada o quê? Conduta. Aí é o direito. Já a moral se destina a influenciar diretamente o quê, gente? A consciência do indivíduo, de forma a evitar que as condutas, olha só, as práticas incorretas sejam externalizadas. E quando forem, deverá ser objeto de análise somente para se aferir a intenção do indivíduo. Vale dizer que esse critério não atingiria a moral social. Vocês vão ver muito falar sobre, quando se está estudando essas justiças, você ouve muito falar sobre a questão do dolo e da culpa, tá? Vocês vão ver lá na frente a gente fazendo um gancho com esse conhecimento daqui. Vocês vão ver quando se fala sobre questões inerentes, gente, a práticas espúrias, quando você ouve falar sobre motivo torpe, fútil, vocês vão ouvir falar isso também lá no direito penal. E aí vai voltar para cá, né?
vai valorar para esses detalhes aqui. Então, por isso que essa disciplina ela é uma das que mais me encantam, porque ela realmente é uma base muito bacana. Vamos adiante, meus ilustres. Autonomia e heteronomia. E a heteronomia. Na moral, a adesão às regras se dá de forma autônoma. Sou eu. Tá? O indivíduo é que tem a opção de querer ou não aceitar aquelas regras. Tá? É, portanto, um querer espontâneo. Importante registrar que esse critério também não atinge a moral social. Já com o direito, ocorre de forma o quê? Diversa. É diferente. Os indivíduos, eles se submetem a uma vontade maior. Tá? Uma vontade maior. Não tem esse negócio. Eu vou pensar se eu aceito. Não tem isso. Tá bom? Na ocasião, nós estávamos estudando aqui, nós falamos o que é lei, o que é norma, o que é sanção, o que é ordenamento jurídico e etc. E aí vocês disseram o seguinte, professor, a lei está para todos. Perfeitamente. Nós não temos uma lei para mim, uma lei para o meu diretor, uma lei para a Gardênia, não. Tem uma lei para a sociedade e cabe a nós observarmos essas leis para assim ponderarmos a nossa conduta, para assim sabermos até onde podemos ir. É aquela máxima, o meu direito termina onde começa o seu. Vamos adiante, meus ilustres. No que diz respeito ao conteúdo, né? Para materialidade, material, né? Os objetivos do direito e da moral são diferentes, na medida em que o direito visa criar um ambiente de segurança e ordem. Então, olha, o direito, ele visa criar um ambiente de segurança e ordem para que o indivíduo possa alcançar o desenvolvimento e progresso pessoal, profissional, científico e tecnológico. Já a moral, senhores, se destina a aperfeiçoar o ser humano, sua consciência, e para tal lhe impõe deveres na relação consigo mesmo e para com o próximo. Quanto ao conteúdo propriamente dito, surgem 4 teorias. Teoria, olha lá, dos círculos concêntricos. Professor, que bárbaro! Nós conseguimos voltar para o conteúdo lá da aula da... Exatamente. Tá, ó, teoria dos círculos concêntricos. Teoria, haveria 2 círculos, sendo que um está inserido no outro. O maior pertence à moral, enquanto que o menor pertenceria ao direito. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu fiz um desenho estupidamente feio, né, porque eu não tenho essa qualidade de desenhar, mas a nossa mente é assim, ou ela grava o belo, ou ela grava o ridículo. Ela nunca vai dizer o mais ou menos. Esse negócio de dizer mais ou menos é coisa de gente sem personalidade, sem caráter. Tem que dizer ou tá bom ou não tá bom. Ou então se reserva o direito de dizer, prefiro ficar em silêncio, que é um direito constitucional. Então nós, o maior pertenceria à moral, enquanto que o menor pertenceria ao direito. Isso significa que moral é maior que o direito, e que o direito dela faz parte, e que o direito se subordina às regras morais. Tá? Aí tem mais outra. Ele fala agora da teoria dos círculos secantes. Também fiz o desenhozinho para vocês. Ridículo o desenho que eu fiz. Por essa teoria, haveria 2 círculos que se cruzam até um determinado ponto apenas. Isso significa que direito e moral possuem um ponto comum, sobre o qual ambos têm competência para atuar, mas deverá haver uma área delimitada e particular para cada um, pois há assuntos que um não poderá interferir na esfera do outro. Nossa, professor. Então, o direito, ele visa o bem social. A moral visa o bem individual. Tá? Vamos mais adiante. Vamos lá.
Nós vimos que temos a visão kelseniana. Visão kelseniana, ele diz que o direito ele é autônomo e a validade de suas normas nada tem a ver com as regras morais. Ele diz que nós temos uma figura piramidal com relação às normas. Existe uma hierarquia. Até mostrei para vocês várias vezes isso. E aí no ápice da pirâmide nós vimos que nós temos a nossa Constituição Federal, né? Ela é piramidal. A hierarquia que há é a interdependência, tá? Mais uma de caráter federal, outra de caráter estadual, outra de caráter municipal. Foi a brincadeirinha que nós fizemos com relação quando estava no momento pandêmico mais, né? Assim que começou, nós vimos que vários documentos eles eram observados. Qual era o que preponderava? Aí você disse, professor, o federal, depois vinha o estadual, depois vinha o municipal. Perfeito. É assim que se funciona. Tá? Então, ó, para ele haveria dois grandes círculos totalmente independentes um do outro. E finalizando aqui, a última teoria que nós vimos na semana passada. Teoria do mínimo ético. A teoria do mínimo ético, por essa teoria, o direito deveria conter o menor número possível de regras morais, somente aquelas que forem indispensáveis ao equilíbrio das relações. Pode-se dizer que essa teoria se opõe ao pensamento do máximo ético, que se expressa na adoção pelo direito de uma grande parte da moral para que as relações sociais sejam reguladas de forma mais próxima à consciência dos indivíduos, tá? Olha que legal. Muito bem. Professor, justiça e equidade. Vamos só concluir aqui essa linha de raciocínio, meus ilustres, e aí nós vamos, não é, para a parte do hora de praticar, viu, meu diretor? Nós estávamos aí batendo um papo sobre direito e moral, né? Nós vimos aí as características do direito, né? Bilateral, tem que se exteriorizar, né? É heterônomo, ele é coercível, ele é pré-determinado e certo, e ele visa o bem social. A moral é unilateral, visa a intenção partindo da exteriorização de um ato, tá? Ela não é heterônoma, ela é incoercível, não apresenta uma pré-determinação e ela visa o bem individual, meus ilustres. Não vos esqueçais disso, tá? Agora nós vamos verificar as questões de equidade. Bom, uma certa oportunidade eu trouxe para vocês, né, um parágrafo único, que quando se fala de equidade, o juiz só poderá fazer uso quando tiver alta previsibilidade em lei. A equidade em Aristóteles, senhores, ela é relacionada à justiça, sendo esta última considerada pelo filósofo como a principal das virtudes, visto que se manifesta na relação para com o próximo, por meio de práticas reiteradas de ações chamadas de justas. Assim é necessário tecer a teoria aristotélica da ética, bem como a sua teoria das virtudes e da justiça. A virtude é o ponto-chave de toda a teoria da ética em Aristóteles, partindo do conceito de teleologia, no sentido de que todas as formas existentes tendem a uma finalidade. Telos. Nessa linha, toda a ação e todo o propósito visam um bem, entendendo-se por bem aquilo a que todas as coisas visam. Aristóteles. Nas palavras de Aristóteles, a justiça é a forma perfeita de excelência moral, porque ela é a prática efetiva da excelência moral perfeita.
ela é perfeita porque as pessoas que possuem o sentimento de justiça podem praticá-las não somente a si mesmas, como também em relação ao próximo. Bacana? Beleza? Vamos lá para o nosso hora de praticar. E aí nós vamos dar aquele momentozinho que é para a galera pesquisar, tá? Que é muito importante. Eita, professor, hoje foi intenso. Rapaz, hoje passou voando, viu? Nós estamos aí há alguns instantes, né, nossa aula. A professora Gardene ali sorrindo. Eita, professor, me empolguei aqui, não foi? Me empolguei. Mas tá certo, tem que ter essa empolgação mesmo. Vamos lá para o primeiro desafio, não é? Com relação a pontos aqui explicitados. Como aqui a questão ela é um pouco grande, eu vou solicitar ao meu diretor que deixe aí 2 minutinhos na tela para pesquisa e leitura da questão. Uhum. Muito bem, muito bem, muito bem. O que foi que houve hoje? Meus meninos aí não quiseram responder, a gente deixa isso aí, esses momentinhos assim, né? Os alunos que depois assistem a aula gravada, a reprise aí pela plataforma e também pelo YouTube, sempre dizem, professor, é bom quando o senhor deixa aí um instantinho para a gente refletir e ver se acerta ou não acerta. Isso é legal. Ó, considerando as relações entre direito e moral. Considerando as relações entre direito e moral. Vamos lá. Assinale a opção correta. É próprio do direito e da moral o atributo da imperatividade, de modo que tanto ao destinatário do comando jurídico quanto ao do comando moral, não apenas se determina que se faça algo, mas também se assegura o poder de exigir que se cumpra o determinado. Senhores, nós vimos a questão da bilateralidade. Ele até falou o seguinte, que é uma via de mão dupla, porque o direito ele gera também a questão das obrigações, tá? Então, nós temos aqui a moral, ela é unilateral, tá? E o direito, ele é bilateral atributivo.
Então, a letra E, a letra onde começa E próprio, né? É próprio do direito, já não funciona. A rigorosa tipicidade dos imperativos morais e jurídicos é uma exigência que permite que se obtenha o respeito às pretensões e à prestação morais e juridicamente válidas. Não. Aí, essa juridicamente válidas, nós temos características, né, cruciais do próprio direito. Tanto a moral quanto o direito se caracterizam pela espontaneidade. Não, gente, aí é a moral. Espontaneidade é moral, gente. Tá? E suscetibilidade à coação, isso é moral. Né? Assinale a opção correta. Tanto a moral quanto o direito, não. É só, se tiver só moral, tava bonitinho. Tanto o campo jurídico quanto a esfera moral se caracterizam pela predeterminação. Nós vimos que quem tem essa questão da predeterminação, né, aquela declaração formal dos conteúdos e suas regras, aquela codificação, é o direito posto, positivado, né? Nós vimos que no campo jurídico é o direito. Né? A esfera moral se caracteriza. A esfera moral não se caracteriza por isso. Então, nos restou a verificar o que aqui? A norma moral, ela visa de maneira imediata e prevalecente ao bem individual. Perfeito, ó. Moral ao bem individual. Direito, tá? Olha só, a norma moral visa de maneira imediata e prevalecente ao bem individual ou aos valores da pessoa. A norma jurídica, seu turno, visa ao bem coletivo, social ou dos valores de convivência. Perfeitamente. Nós temos aqui como resposta correta a nossa última lacuna que está correta. Ele fez aqui, bem interessante esse texto. Nós estávamos agora há pouco traçando, né, sobre essas diferenças, né? Nós conseguimos ver as questões formais, materiais, e aqui estamos perante um modelo de questão muito utilizado e com certeza vai estar perante a nossa prova. Ele pede para você ler esse texto e, na sequência, marcar, levando-se em consideração, também falado hoje na aula, sobre as questões inerentes à teoria da tridimensionalidade. Teve um momento que a gente teve que voltar a essa esfera de discussão. Para tanto, nós vamos deixar aí, meu diretor, por gentileza, 2 minutinhos na tela.
vamos agora para esse texto aqui. Vamos supor que essa fosse a tua questão também de prova. Eita, professor, sabe por que tem que ter um texto? Para você você vai ter que balizar seu conhecimento. Ele te coloca dentro de uma situação fática para você ter uma noção, tá? De que se você não lembra da teoria, a noção ela vai te levar a uma linha de raciocínio. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: suponha-se que exista um número grande de pessoas, né, de indivíduos em uma sociedade que necessitem alugar prédios para as suas moradas. Então nós temos uma grande procura. Contudo, esses prédios, esses edifícios para as moradias, eles são poucos. Então nós temos aqui claramente uma situação propícia de desequilíbrio. Por quê? Porque eu tenho uma grande procura e eu tenho uma pouca oferta. Desequilíbrio porque quem tem para alugar, ele vai querer explorar, né? Então, havendo muita demanda, é certo que pela lei da oferta e da procura, os preços dos imóveis a serem locados tendem a se elevar. O legislador, percebendo-se desse fato social, olha, professor, o fato social, atribui valor preponderante à necessidade dos inquilinos. Olha, professor, eu tenho fato e tenho a virtude. Eu tenho a sociedade, né? Protegendo-os com a lei do inquilinato. Olha, professor, eu tenho o fato, a virtude, o valor. Eu tenho agora a lei, que é a norma jurídica, para que lhes dê maior proteção em detrimento do proprietário, que não tenha o abuso. E aí ele consiga manter, não é, algo mais justo. Então, dentro da chamada teoria da tridimensionalidade do direito, descrita por Miguel Reale, a trilogia da qual não se afasta qualquer expressão da vida jurídica, ela é sintetizada, ela é resumidinha em que pretexto? Vamos lá, meus ilustres. Eu tenho aqui o fato social, que é um grande número de indivíduos precisando alugar moradia. E tenho pouco edifício para atender essa demanda, o fato social. Tá? Aí eu tenho o valor, que é a questão da lei da oferta, fazendo com que os locatários eles supervalorizem os seus imóveis para alocação. E aí tem a lei do inquilinato, para salvaguardar todos desses rompantes, desses exageros, trazendo a paz e o bem-estar e o progresso social. Então nós temos fato social, nós temos valor e nós temos a norma jurídica, que é a lei. A norma jurídica, que é a lei. Professor, vou marcar a letra E de escola. E você está correto. Mais um modelo de questão, não é? Para a nossa coleção. Vamos deixar aí, meus ilustres diretor, 2 minutinhos para a leitura dessa questão.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, nós vimos que a hermenêutica, né, vem lá da arte de interpretar, vocês lembram disso? Tá? Aplicada ao direito, formula diversos modos de interpretação das leis. A interpretação que leva em consideração principalmente os objetivos para os quais um diploma legal foi criado. É chamado de quê? Interpretação restritiva, por levar em conta apenas os objetivos da lei, ignorando sua estrutura gramatical. Interpretação extensiva, por aumentar o conteúdo de significado das sentenças com seus objetivos historicamente determinados. Interpretação autêntica, pois apenas as finalidades da lei podem dar autenticidade à interpretação. Interpretação teleológica. Teleológica. Muita atenção para esse nome teleológica. Ó, teleológica, tá vendo? Esse nome teleológica, ela foi assim crucial, pois o sentido da lei deve ser considerado à luz de seus objetivos. Olha lá, pois o sentido da lei deve ser considerado à luz de seus objetivos. Interpretação, pois apenas a finalidade da lei pode dar autenticidade à interpretação. Não. Pois o sentido da lei, deve ser considerado à luz de seus objetivos. Perfeito. É essa daí. Teleológica. Olha a lógica. Teleológica, né? Pois o sentido da lei deve ser considerado à luz de seus objetivos. Perfeito. Se marcamos essa, estamos felizes e vamos para cima. Questãozinha um pouco menor, 1 minutinho na tela, meu diretor, por gentileza. Vamos lá? É o conjunto de instruções. Você vai logo marcando, conjunto de instruções, princípios e regras válidas e vigentes. Então, conjunto de instruções, princípios e regras válidas e vigentes que regulam a vida humana em sociedade num determinado momento histórico. Isso é importante. Tá? Considerando os conceitos já estudados, né, as definições, conceitos, podemos afirmar que se trata de norma jurídica? Gente, nós estamos mais voltados aqui para uma definição muito bacana do direito, tá? Então, nós tá errado, tá? Isso aqui se trata de direito. Nós já vimos, né, muitas definições, nós já vimos aqui muitas conceituações, e é sempre muito bom a gente ter um certo cuidado com essas situações onde envolve aí o que é lei, o que é norma jurídica, o que é direito, o que é súmula,
que é súmula vinculante, o que é jurisprudência, e já falei para vocês que isso estaria com certeza em nossas provas, tá? Então vamos tentar mais uma vez. Professor, então agora fica certinho, né? Porque aí, quando ele falou em conjunto de instruções, princípios e regras válidas, vigentes, que servem para regular a vida humana em sociedade num determinado momento histórico, eu estou falando do próprio direito. Ficou com dúvida, ficou querendo saber o que é lei, o que é a própria norma jurídica? Se preocupe não, porque eu coloquei aqui já para vocês uma sequenciazinha e vocês vão ver, né, um pertinho do outro. Bom, esse texto é um pouquinho maior, eu vou pedir ao meu diretor que deixe 2 minutinhos na tela, por favor. Muito bem. Olha, dessa vez ele começou assim: são prescrições obrigatórias de comportamento para as pessoas. Diz como deve ser o comportamento. São classificadas como sendo de conduta, que pretendem disciplinar o comportamento do indivíduo, e as de organização que têm um caráter instrumental. Estão vendo? Ó, de organização que tem um caráter instrumental. Ou seja, você vai fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, nós estamos falando de leis? Não. Nós estamos falando das normas, certo? Das normas. Tudo bem? Das normas. Olha aí, uma pegadona, né? Uma pegadona. Tem que tomar todo o cuidado, tá? Muito importante isso, certo? Bacana? Então, nós temos aí dicas e a última vai agora. Olha a nossa última. Vamos deixar aí 1 minutinho na tela.
Vamos lá para a nossa última? Fontes formais. Opa, são os fatores que criam o direito. Já está erradinho aqui, não é? Observe que ele trocou, ó. Materiais são as ferramentas, né? Rapaz, professor, será que está errado mesmo? Mas, rapaz, não tenha nem tranquilidade de dizer que não esteja. É o inverso, viu? Ó, materiais são os fatores que criam o direito. As fontes formais são as ferramentas pelas quais as normas chegam ao conhecimento da sociedade. Certinho? Foi só uma inversão. Aí ele ainda diz que, não é? A causa da criação de tal norma, pessoas, acontecimentos, né? E assim sucessivamente. Beleza? Ele só fez inverter. Nós estudamos isso lá na Fontes do Direito. Tá? Olha que legal. E não esquece, amanhã a gente faz a retomada, relembra um pouco da aula de hoje, responde questões, conteúdo novo e responde mais modelos de questões. Desejo a todos graça e bem e te vejo amanhã. Até mais.